Graça e paz a todos. Nós vamos continuar o último vídeo que nós gravamos, a primeira parte sobre a mordomia da família. Agradeço a todos os irmãos que compartilharam no Facebook um trecho que eu gravei em um dos álbuns do meu perfil. Graças a Deus foi boa a aceitação. E eu fico feliz que vocês estão compartilhando, que vocês estão absorvendo, recebendo e prestigiando este trabalho e este canal. Eu, antes de continuar, como sempre, não é? Todo mundo faz isso, eu também não quero ficar de fora, pedir que você possa compartilhar esses vídeos, que você possa inscrever-se no canal e que você possa também dar o seu joinha, se possível, fazer algum comentário aí referente aos vídeos que você está assistindo ou que esteja abençoando a sua vida. Nós vamos dar continuidade à lição de número 4 sobre a mordomia da família, que está na revista deste trimestre aqui, né? Tempos, bens e talentos, sendo mordomos fiel e prudente, sendo mordomo, fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Tudo que nós temos pertence a Deus e também foi dado por Deus. E eu quero apenas repetir ao texto áureo e a verdade prática, para que a gente possa então dar sequência, dar continuidade aos tópicos que eu abordei, que são um pouco diferentes desses da revista, mas estão dentro do mesmo campo temático, dentro do mesmo assunto, e que poderão servir de subsídio para a sua aula ou para o seu aprendizado, porque eu também estou aprendendo. O texto áureo diz, em Josué capítulo 24, versículo 15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a verdade prática diz, a família é a primeira instituição criada por Deus e por isso é a nossa primeira igreja pela qual devemos amorosamente zelar. E a leitura em classe está em Josué capítulo 24, versículos 14 e 15, e Efésios capítulo 5, versículos 22 ao 25 e o versículo de número 28. Como sempre, nós fazemos aqui as nossas anotações, e eu, naquele primeiro vídeo que eu gravei, ou no vídeo anterior, eu falei sobre como nós poderemos ser mordomos desta instituição que se chama família, depois sobre a proteção e preservação da família, a família como muralha moral e espiritual contra a degeneração social, e a família como célula máter da sociedade. Depois eu falei sobre a mordomia dos deveres conjugais, administrando as responsabilidades conjugais, cultivando o amor na vida conjugal, o cultivo da fidelidade, a função do marido como autoridade na vida familiar e a função da esposa dentro da família. E hoje eu quero falar sobre, para dar continuidade aqui, sobre a mordomia dos deveres familiares. A mordomia dos deveres familiares. Então, dando continuidade, qual é o papel dos pais? Então, o primeiro ponto é que a disciplina é a chave do sucesso da instrução familiar, não é? Toda família precisa de disciplina, ter disciplina. Muitas vezes a pessoa até confunde essa palavra, né? A gente vê muito isso no ambiente congregacional. Ah, fulano de tal foi disciplinado, ou seja, foi desligado da comunhão. Ora, ele passou por um processo de disciplina. Até porque quem é disciplinado anda corretamente. Quem é disciplinado, ele anda na linha, como diz a linguagem popular, não é? Então, fulano de tal, dizer que ele foi disciplinado, mas querendo dizer que o desligamento da comunhão foi disciplinado, não, ele foi indisciplinado e por isso foi desligado da comunhão. Então aqui eu estou dizendo que a disciplina é a chave do sucesso da instrução familiar. Por isso que em Provérbios 22:6, muito sabiamente, o sábio, olha aí, sabiamente o sábio disse, quem foi? Salomão, ensina o menino
ou instruem o menino, não é? Ou seja, discipline-o no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, nós temos aqui 4 requisitos essenciais da desafiante missão de criar os filhos. Olha que tópico interessante aí. Nós temos 4 requisitos essenciais na missão de criar os filhos. Quais são os requisitos que os pais devem ter, que os pais devem possuir na missão de criar os filhos? Primeiro, maturidade. Parece até uma bobagem eu falar isso aí. Pai tem que ter maturidade, gente. Quantos pais que não têm maturidade? Quantos meninos criando crianças? Quantas meninas criando crianças? E a gente chama de mãe porque foi gerado daquela barriga, foi gerado daquele organismo, mas no sentido do cuidado, no sentido da responsabilidade, não dá para chamar de mãe, não dá para chamar de pai. Então, primeira coisa é que a maturidade no contexto da família define-se como aquela capacitação para agir com segurança e equilíbrio. Pais imaturos não saberão encaminhar seus filhos num caminho certo para o futuro. Gente, o futuro das nossas crianças não depende só dos bons ventos da economia de um país. Não depende só do governo de um país. Não depende só de colocá-lo numa boa escola. O bom futuro de uma criança depende principalmente do alicerce que ele tem no lar, da base que ele tem no lar. E a gente vê aí muitos filhos inseguros, desobedientes, rebeldes, fracos de personalidade. Por quê? Porque os pais não tiveram consciência dos seus papéis. Eles não tiveram maturidade para fazer ou trabalhar a formação daquela criança até que ela chegue à idade adulta. Então a imaturidade de pais despreparados tem sido a causa da ruína moral de inúmeras famílias. E muitos desses pais também estão na igreja. Então, eu já disse no vídeo anterior, repito aqui, que a igreja é a grande agência de Deus na terra para orientar a administração no lar. Por isso que na igreja precisa ter toda semana pregação para a família. É uma coisa que eu venho observando, que se prega sobre tudo, mas eu digo a mensagem específica para a família, para pais, para mães, para a família, para filhos, não é? Por quê? Porque a igreja é feita de famílias e a sociedade também é feita de famílias, não é isso? Então a igreja é essa agência, não é, que vai ajudar, não é, na orientação e administração do lar, dos filhos e das relações conjugais. Então esse é o primeiro ponto aqui. Outro requisito importante é a educação. Eu vou deixar como referência Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7. E vou deixar também outra referência, Salmos 78 e o versículo 4. Então, a educação no lar, em qualquer sentido, ela também tem que começar com a educação. Os pais são os primeiros e mais próximos mestres dos filhos. Veja que nos dias de Moisés, por exemplo, a gente vê lá no Pentateuco, com essas referências que eu deixei aí, o empenho na educação dos filhos, né? Vamos ler uma das referências? É bom, né? Deuteronômio, capítulo 6, versículos de número 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Veja, gente, que interessante, não é? A importância que eles davam, que eles tinham, para que os filhos já fossem absorvendo, não é, a vontade de Deus
e a educação para a vivência em sociedade. Então isso é importantíssimo. Quando a gente vê, como dizemos na expressão popular, pais sem educação, pais que se agridem mutuamente, pais que falam palavras de baixo calão na frente dos filhos, esses filhos vão absorver todas essas coisas e eles serão jovens, crianças, jovens, adolescentes mal educados. Terceiro ponto aqui desse requisito para a missão de criar os filhos: amor. Para que haja um desenvolvimento positivo dos valores morais e espirituais. Olha só, vou repetir. Para que haja um desenvolvimento dos valores morais e espirituais, é preciso, então, como eu escrevi aqui, que os pais cultivem o amor de Deus no ambiente do lar e que o mesmo quem? O amor predomine nas pessoas da família. 1 Coríntios 13, Colossenses 3 e 19, Mateus 22, 37, 1 Tessalonicenses 3 e 12. Então, quando nós estamos possuídos do amor divino, todas as demais expressões do amor, como o conjugal, o amor filial e o fraternal, torna-se uma realidade constante. Por que a gente vê tantas pessoas revoltadas, tantos jovens revoltados? Porque os pais não estão atendendo o requisito da maturidade, da educação e do amor. Eu sou professor, por graça de Deus e porque estudei. Na escola, você percebe claramente, pelo comportamento das crianças, qual é o clima que existe no lar dessa criança. É perfeitamente perceptível o clima que tem no lar de uma criança que é tratada com o amor de outra, em que o seu lar é tóxico, o ambiente é de conflito, o ambiente é de contenda, o ambiente é pesado. Há um sofrimento em nós vermos esse tipo de coisa, porque nós estamos vendo alguém se desenvolvendo, não é? Chegando à fase adulta, mas carregada de toxinas que foram absorvidas dentro da própria casa, quando a casa deveria ser um lugar de bênção, um lugar de paz. Certo? E o quarto ponto aqui é a disciplina. Eu falei sobre maturidade, eu falei sobre educação, eu falei sobre o amor e sobre disciplina. O Dr. Henry Brandt, né, que é um escritor aí, ele escreveu o seguinte, abro aspas: disciplinar uma criança não é puni-la por haver feito algo errado, mas primeiramente instruí-la no caminho que deve andar. Inclusive até corrobora com o versículo de Provérbios 22:6. Então quem ama e aplica a disciplina nos assuntos pessoais, nas relações familiares, produz consciência de ser amado pelos que são atendidos. A disciplina correta produz fruto pacífico. Isto é disciplina. Então, gente, para finalizar esse vídeo, né, que eu queria falar sobre esses 4 papéis aí, nós também temos o papel dos filhos. Colossenses, capítulo 3 e o versículo 20. Vamos ver o que está dizendo em Colossenses, capítulo 3 e o versículo 20, para nós darmos amparo aqui nesse final de lição. A lição 4, por sinal, muito maravilhosa. Colossenses capítulo 3, versículo 20 está dizendo assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato aos olhos do Senhor. Então está aqui a receita para o relacionamento dos filhos para com os pais. Obediência, como eu disse no vídeo passado. O grande problema é que hoje, né, nós temos uma legislação que parece que, pelo menos intencionalmente, ela foi criada para proteger a criança, mas me parece que em alguns pontos ela fomenta essa indisposição dos filhos de obedecer aos pais e às autoridades constituídas. Não é? Os filhos hoje questionam os pais, são cheios de direitos. Eu conheço casos de pais que para entrar mães ou pais que para entrar no quarto da filha
tem que bater na porta e pedir licença. Não pode mexer nas gavetas, não pode mexer em nada, não é? Agora eu estou ocupado, ainda põe uma plaquinha na porta assim, não entre sem ser anunciado. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Pais que já perderam autoridade. Pais que já perderam autoridade. Não tem mais domínio sobre os filhos. E por outro lado, filhos rebeldes, que dizem ser crentes, que estão na igreja às vezes cantando e tocando, mas que gritam com a mãe, gritam com o pai, xingam os pais. Você vai na rede social, não tem uma foto do pai, não tem uma foto da mãe, parece que tem vergonha dos pais. Não é? Então veja que a formação moral e espiritual dos filhos tem seu suporte no modelo dos pais. Claro que também os pais têm que ser referência para que os filhos possam respeitá-los, não é? Então, uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. Então, a primeira dimensão alcança os filhos pela instrução. É pais que têm oportunidade de conversar com os filhos, que abrem essa oportunidade, que tem tempo hábil para sentar, para aconselhar, para mostrar, para indicar, para orientar, não é? Não basta encher os filhos de presente, de tênis novo de marca, de roupa de marca, da tablet, da celular, da computador, da videogame. Não, é perder, entre aspas, ou vamos dizer melhor, é ganhar o seu filho com aquele tempo essencial diário para uma conversa, para perceber alguma coisa diferente, abordá-lo, amorosamente conversar com ele. Parece até que isso só funciona na teoria, mas se os pais insistirem, funciona na prática. Não é? Então a primeira dimensão é a da instrução, isto é, refere-se ao que dizemos para os nossos filhos. A segunda dimensão, não é a da influência, isto é, o que fazemos diante e para os nossos filhos. Eu tenho uma filhinha pequena, interessante que às vezes eu estou gesticulando, ela está me imitando. Às vezes eu estou fazendo caras e bocas, ela está me imitando. As coisas que eu falo, ela fala também. Nós influenciamos os nossos filhos para o bem ou para o mal. E a terceira dimensão é a dimensão da imagem. Aquilo que os pais são e demonstram para os filhos no dia a dia. E olha que os filhos percebem. Os filhos percebem. E eles passam a ser uma cópia daquilo que nós somos. Então a obediência contraria, às vezes, a nossa natureza carnal. Os pais devem desenvolver atitude firme, amorável e paciente para com os filhos, para que eles compreendam que a obediência é para o bem deles. Você sabe disso? Você é pai? Que às vezes no primeiro momento a gente chama a atenção, a gente briga, os filhos choram, os filhos ficam indignados, mas eles vão agradecer com o tempo. Eles vão dar muito obrigado, pai, por aquela correção que no momento eu não entendia nada, mas agora estou entendendo que era para o meu bem. Então obedecer é um princípio divino estabelecido para um relacionamento sadio entre as partes dentro da família. Gente, esse vídeo ficou curtinho, foi apenas um complemento do primeiro vídeo, não é? E eu quero então aqui fazer uma conclusão, que é a conclusão da revista, como está escrito na revista, e depois também dar meu parecer final. A conclusão da revista vai dizer o seguinte: só há uma maneira de preservar a família da destruição espiritual e moral dos tempos atuais, criando-a de acordo com a lei de Deus. Noé salvou sua família da destruição, porque a criou segundo a palavra de Deus. E que interessante. Noé, Pedro diz que ele foi o pregoeiro da justiça. Quantos anos Noé passou pregando? Gente, décadas, para que aquele povo se arrependesse enquanto ele estava fabricando aquela grande embarcação. Quantas pessoas receberam uma palavra de Deus através de Noé? Ninguém, a não ser a sua família. 8 pessoas entraram na arca. Não é isso? Noé, sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos seus 3 filhos. Se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que Noé pregou e ninguém recebeu a Jesus como Salvador, mas a sua família foi salva.
Agora, dá tristeza saber quantos pastores, líderes espirituais um dia chegarão na glória, não é? Vamos aqui conjecturar e dizer assim, Senhor, olha a igreja que eu ganhei para o Senhor. Olha quantas irmãs do ciclo de oração. Olha o tamanho dessa mocidade. Olha, Senhor, quantas crianças e quantos jovens. E Deus vai perguntar assim, estou aqui conjecturando, não está na Bíblia isso, né? Conjecturando para você entender o contexto e a ideia, a essência do que eu estou dizendo. Vai dizer assim, meu filho, mas e a tua família? Cadê a tua família? Cadê teus filhos? Cadê a tua esposa? Não é verdade? Então, está dizendo aqui que Noé salvou a sua família da destruição porque a criou segundo a palavra de Deus. Josué também tomou posição ao lado de Deus com a sua família. Diante dos desvios do povo, sua declaração é solene e exemplar. Escolhei hoje a quem sirvais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sei, não é, que muitos irmãos estão lutando pela família. Muitos irmãos estão chorando, muitas irmãs estão chorando pela vida dos seus esposos. Muitos pais estão sofrendo porque têm convicção plena de que criaram seus filhos no caminho do Senhor, de que levaram a igreja quando eram pequenos, deram bons exemplos dentro de casa. E você pode perguntar, mas irmão William, eu fiz tudo isso que a lição está dizendo, por que meu filho saiu da presença de Deus? Por que ele não permaneceu, se a palavra não me garante que se eu criá-lo no temor do Senhor, esse temor vai ser absorvido por ele? Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Por conta do livre-arbítrio, Deus permite que as pessoas, através da sua índole, escolham o seu caminho. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Esse que vos fala aqui, ficou na igreja, nasceu em lar evangélico, até os 17 anos. Dos 17 anos até os 28 anos, fora da igreja, 11 anos. Mas a minha mãe, nesses 11 anos, não foram 11 dias, não foram 11 meses, foram 11 anos, ela foi para os pés do Senhor. E a oração dela era essa, Senhor, eu não aceito Satanás levar o que é meu, porque foi o Senhor quem me deu, e a Bíblia diz que os filhos são a herança de Deus e o fruto do seu ventre o seu galardão. Eu não aceito Satanás levar o que é meu. E para todas as pessoas que ela encontrava, que eram pessoas de oração, que eram pessoas espirituais, ela dizia, ore pelo meu filho, Deus sabe de tudo. E quantas noites que eu chegava de madrugada, da balada, eu encontrava minha mãe de joelhos orando, às vezes até dormia, uma almofada assim, orando pela minha vida. E um dia, Deus ouviu este clamor. Eu me lembro que numa quarta-feira, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá no Brás, na Rua do Hipódromo 152, eu me reconciliei com Cristo e já fazem 22 anos, entrando para 23, que nós estamos servindo ao Senhor. Ela já partiu para o Senhor, mas as promessas que ela ouviu de que Deus salvaria a minha vida, não é? As promessas que Deus fez para o meu pai também, que já dorme no Senhor, permaneceram de pé, porque morre o profeta, mas a promessa de Deus, ela continua de pé. Ok? Então continue fazendo a sua parte. Nós somos limitados, só podemos fazer a nossa parte. Agora a parte que pertence a Deus, tenha certeza que por amor à sua vida e à sua família, Ele pode fazer e Ele vai fazer. Ok? Então é importante que você continue aconselhando, continue falando, continue orando, continue jejuando, continue aconselhando. Então eu quero terminar dizendo que o cultivo da vida espiritual é indispensável dentro da família. Cabe ao chefe da família conscientizar-se do papel do sacerdote do lar, conduzir a família à experiência da salvação, porque filho de crente não significa que é crente, não é? Os filhos dos crentes precisam também receber a Cristo como Salvador, né? Cultivar a vida espiritual dentro do lar, conduzir a família à participação na vida da igreja são atitudes positivas. Eu dirigi uma congregação e tinha uma irmã lá que tinha um menino de 8 anos. Então a gente via lá as crianças cantando, tinha trabalho com as crianças. E eu perguntava, o marido dela trabalhava na estrada, aí caminhoneiro e tudo. Isso faz muito tempo, né? Então eu posso falar porque ninguém nem vai saber quem é. E aí o marido trabalhando na estrada, caminhoneiro, ela sempre assídua na igreja. O menino de 8 anos ia de vez em quando. E eu perguntava, minha irmã, cadê seu filho? Ah, não quis vir para a igreja não. Ele está em casa, não quis vir para a igreja. Ele dizia, mas minha irmã, o menino tem quantos anos? Ah, tem 8 anos, mas ele não quer vir para a igreja. Ora, é lógico que a gente não vai espancar uma criança para vir à igreja.
Mas uma criança de 8 anos determinar se ela quer ir para a igreja ou não, meu Deus, fica difícil uma coisa dessa. Um menino com 8 anos, e quando tiver 16? Vai mandar na casa, mandar na mãe? Como eu vi um dia desses, vocês devem ter visto na internet um vídeo de uma família não cristã, em que a filha está pegada no cabelo da mãe, e a mãe, o pai junto, filmando, e alguém dizendo, a filha dizendo, não, você vai me deixar ir pro baile, eu quero ir pro baile. E a mãe, filha, solta meu cabelo, filha, solta meu cabelo, por favor, solta meu cabelo, vamos conversar. Não, não solta seu cabelo, eu quero ir pro baile, eu quero ir pro baile. E o pai junto lá, o bobão, ô minha filha, solta o cabelo da mamãe. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Não é? Então veja que o pai deve conduzir a família à participação na vida da igreja, porque isso é uma atitude positiva. Essas atividades na igreja, além da escola dominical, que é outro ponto, os pais vão para a escola dominical e os filhos não vão. E às vezes acontece o contrário, os filhos vão para a escola dominical e pedem para ir para a escola dominical e os pais ficam em casa. Gente, como é que Deus pode abençoar uma família dessa na plenitude da palavra? Como é? Fica difícil, não é? Então veja que, vou repetir, as atividades na igreja são importantes, através da escola dominical, e a integração na vida da igreja em outras atividades trarão frutos positivos à família. Gente, às vezes eu vejo em culto com a mocidade. Aí vem a igreja de fora, 2, 3 mocidades e tal, eu vejo lá o grupo de jovens presente, aí eu começo a olhar no rosto de cada jovem, e eu sei que os pais são da igreja, e eu procuro os pais e eu não acho. Falta de apoio. Vocês estão percebendo que por essa lição aqui, por esse vídeo tão resumido e pelo anterior, vocês percebem por que muitas vezes a gente vê tanto problema na família da igreja? Você percebe por que há tanta dificuldade e às vezes acaba pesando nas costas do líder espiritual, porque agora ele tem que resolver tudo, quando o sacerdote da família, quando os pais, quando os filhos poderiam observar mais os conselhos, os aconselhamentos bíblicos. E tem um que não gosta da família. Tem um que luta diuturnamente para destruir a família. Meu irmão, cuidado. Menos televisão, menos internet, mais devocional, mais oração, mais culto doméstico, mais acompanhamento da família à igreja, mais louvor no lar, mais Bíblia no lar, por favor, porque o diabo não tem misericórdia da família, da sua família. O diabo não tem misericórdia da sua vida, dos seus filhos. E se ele puder levar, ele vai levar. Os seus filhos vão para a escola, eles vão ter outras amizades ali. Ele vai procurar se identificar com algum grupo, porque ele não vai querer ficar de fora. Mas ele bem instruído, ele vai saber com qual grupo ele pode se identificar e os limites de relacionamento. Você ensina uma coisa em casa, o mundo vai tentar tirar aquilo que você ensinou para que ele desaprenda. E quando ele volta para casa, você tem que continuar ensinando as mesmas coisas. O que eu estou vendo hoje é displicência. Estou sendo bem sincero aqui. E não é que florear a lição, não. Tem muitos irmãos que têm aulas como essa na escola dominical, na internet. Ficam lá no campo teológico, lá bem certinho, bonitinho. Não, não, não. Aqui é um papo muito aberto. Cuidado. Cuidado. Cuidado com o adultério. Cuidado com a mulher estranha, pai. Eu sou homem também. Tenho uma esposa. Cuidado com os relacionamentos virtuais. Cuidado com os relacionamentos virtuais. Muitas famílias destruídas por conta de redes sociais, relacionamentos virtuais e conversinhas no privado. Filhos que passam o dia inteiro com o celular na mão que o pai deu e o pai já não consegue mais tirar, porque senão a criança entra em depressão. Se não tem louvor no lar, não tem adoração no lar, essas pessoas vão chegar na igreja com secas. Se o avivamento parte de dentro da casa, para que você já chegue no culto cheio do Espírito Santo. Não é vazio, é cheio, mas se chegar vazio, que haja espaço para que o Espírito Santo deposite o tesouro de Deus. Mas se já estiver cheio de tanta coisa, como é que o tesouro de Deus vai entrar?
Eu vou repetir, o diabo não perde tempo. Ele é diabo mesmo, ele não brinca de ser diabo. Nós brincamos às vezes de ser crente, nós brincamos às vezes de ser papai, de ser mamãe, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo mesmo. E nós estamos vendo lares onde os filhos fazem o que querem. Fazem o que querem. Fazem o que querem. Mandam dentro da casa. Cidadãozinho crente traz uma menina que não é crente de fora para namorar dentro de casa, trancado no quarto, e o pai bobão não tem autoridade mais. Se pelo menos orasse, mas normal, prefiro meu filho dentro de casa do que na rua. Eu já vi falar de pais que ainda compra camisinha para ele. Gente, o assunto é sério. O assunto é sério. O assunto é profundo. Esse assunto aqui era para 3 horas de aula. Era para fechar o dia, para começar de manhã e terminar à noite esse assunto numa mensagem. Nós nos acostumamos a ver famílias sendo destruídas. Nós nos acostumamos com o divórcio dentro da igreja. Nós nos acostumamos em ver famílias desregradas dentro da igreja. Nós nos acostumamos. Porque agora não tem mais comoção. Antigamente, quando a gente via uma família destruída, toda a igreja entrava em pranto por aquela família. Aquela família era visitada. Aquela família era assistida. E se não tivesse mais jeito, mas a igreja sofria com aquilo. Hoje, o povo dá risada. Ih, fulano caiu. Ih, separou. E uma coisa que eu acho interessante. O cidadão separa. Quando daqui a algum tempo, ele aparece com a nova mulher na rede social, exibindo para todo mundo. Falta de vergonha, gente. Falta de vergonha. Falta de temor de Deus. Total. Vou voltar no antigamente de novo. Antigamente, quando o cidadão pecava, ele fazia de tudo para esconder o pecado, para ninguém saber. Tinha vergonha. Porque o pecado dá prazer, mas ele causa vergonha, causa opróbrio. Agora não. O cidadão peca e ele publica na rede social o comportamento dele, onde ele foi na balada bebendo, né, pelado na praia, com a nova mulher, com o novo marido. Publica na rede social. É a coisa mais comum. E o pior, as pessoas vão lá curtir embaixo e ele coloca assim: Deus abençoe por esse novo relacionamento. Ah, para com isso, tá desviado. Para com isso. Gente, igreja é coisa séria. Família foi dada por Deus. Deus instituiu a família. A família é presente de Deus. A minha esposa não é minha, a minha filha não é minha. Deus deu para eu cuidar, mas pertencem a Ele. Que nós levemos a nossa família a sério. Que nós levemos a nossa igreja a sério. Que nós possamos entender que pecado não é lazer para a gente promover socialmente. Não é lazer. Então vamos tomar cuidado, porque a coisa está séria. E que Deus tenha misericórdia da sua família. Que Deus tenha misericórdia da minha família. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Ele tem. Isso é uma força de expressão, porque Ele tem. Mas que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Para que nós possamos um dia, quando a trombeta soar, quando os portões celestiais forem abertos, nós possamos entrar com a nossa família. Amém, meus amados? Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa.